E o primeiro sentimento que os discípulos poderiam ter aqui é o sentimento chamado decepção. Não precisa responder, mas você já se decepcionou com alguém? Talvez alguém do seu trabalho, talvez alguém da sua família, talvez alguém da sua igreja, talvez o seu pastor. Você talvez criou uma expectativa em torno de algumas situações e elas não foram ou não alcançaram aquilo que você imaginava. Talvez você ficou decepcionado com você mesmo. Você almejou algumas coisas ou esperou algumas coisas, principalmente de outras pessoas, e estas coisas não aconteceram e veio a decepção. Qualquer pessoa que se entende por gente vai ter decepção na vida. As decepções são a decepção é algo normal, faz parte. É um sentimento ruim? Quem gosta de ficar decepcionado? Eu chegar para você e falar: irmão, estou realmente, não só palavra, estou decepcionado com você, mas tá beleza, estamos todo mundo feliz. Não, a decepção, o sentimento, eles se entrelaçam. A decepção vai trazer uma carga de tristeza. A decepção faz com que você tenha outros problemas. Mas os discípulos, no caso aqui, eles poderiam se decepcionar, porque eles estavam caminhando com Jesus, e o Jesus em quem eles confiavam, disse assim: entrem no barco e vai para o mar, podem ir. E eles confiavam na palavra do Senhor, porque quando ele falava, eles podiam acreditar. Mas de repente, eles entram no barco, vai para o mar, Jesus vai se despedir daqueles que estavam ali, tira um tempo para orar, e ficou tarde da noite, e os discípulos lá no mar. Veio o vento forte, contrário, o barco começou a chacoalhar, uma grande tempestade, e eles poderiam pensar: peraí, nós confiamos nele, ele mandou a gente para cá, e nem veio junto. É a chamada decepção. E quando a gente está decepcionado, no meio da prova, é difícil mantermos a confiança, e a confiança é fundamental para tudo na vida. Quando a gente está decepcionado, a gente começa a olhar para os lados, e a gente começa a reclamar, murmurar. Quem sabe você ultimamente não tem sido aquela pessoa que de repente criou uma expectativa errada também. A gente acha que Deus é obrigado a abençoar a gente. Eu fiz uma campanha, Deus tem que dar. Eu fiz uma oração, Deus tem que fazer. Nós temos muito crente mimado hoje em dia, né? E ele é decepcionado porque ele foi engodado, enganado pelos seus próprios sentimentos. Porque parece que Deus falhou com ele, mas Deus não falhou com ele. Mas quantas vezes a gente olha para outra pessoa e pensa: mas por que comigo? Por que isso acontece só comigo? Talvez você tenha pensado isso. Olha, aí você compara a sua vida com a vida de outras pessoas, sem saber o que a outra pessoa está passando, vivendo ou sentindo. E você diz: mas por quê? Olha a vida da pessoa como é que está. Está chovendo bênção, mas não caiu uma gota na minha horta. Está chovendo bênção ali, está chovendo bênção acolá, mas aqui parece que o chão é seco, a terra é improdutiva, parece que no meu chão só cresce cardos e abrolhos, eu não consigo caminhar, as coisas não dão certo para mim. Trazer mais prático: fulano consegue um emprego, o outro vem e conseguiu um emprego, eu estou aqui há muito tempo buscando e não consigo. João casou, Maria casou e eu não arrumo nenhum namorado. Fulano, que eu achava que nem ia casar, já tem filho e eu estou aqui esperando. Aí a gente olha para o lado e dá uma decepção: fulano tem tanta saúde, por que parece que só eu que fico doente? E as pessoas vão olhando para o lado e vão se decepcionando, e é um sentimento ruim. A decepção é um sentimento ruim,
ela leva à desconfiança. A gente começa a acreditar que não vai dar certo. É muito comum, quando a gente está decepcionado, perguntar para Deus: por que, Deus? Essa é uma das grandes bobagens que nós fazemos. E fica tranquilo, eu já pensei isso. Por que comigo? A gente começa a analisar a vida da gente e, olha, presta atenção, a gente julga os outros com crivo de ferro, mas somos brandos conosco. E, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou na igreja, eu te sirvo, eu oro, eu jejuo, eu. E por que isso acontece comigo? Porque parece que é só comigo. Por quê? Porque dá a impressão que aquilo que Deus vai me dar ou me abençoar é por mérito meu, porque eu realmente fiz coisas boas para Deus, então Ele é obrigado a me recompensar. A nossa natureza é muito pecaminosa. Tudo que a gente faz de bom em Deus, para Deus ou para alguém, é Deus em nós, nada mais do que isso. Então, às vezes nós esperamos algumas coisas e elas não saem como a gente quer. Bom, quando eu estiver decepcionado, pastor, o que eu faço? Olhe sempre, em tudo, para o nosso exemplo maior. Qual é o exemplo maior dessa igreja? É o pastor? Não. Qual é o exemplo maior? Jesus. Jesus não tinha tudo para ficar decepcionado comigo e com você? Só nos dias de hoje, sem contar da história, Jesus tinha tudo para ficar decepcionado. Como diz uma canção da harpa, Ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui, mas Ele veio. Como diz João no capítulo 1, se fez carne, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio. E o que Jesus Cristo fez pelo homem, por mim, por você, pelo homem? Ele simplesmente pregou a paz, pregou o amor, curou os enfermos, expulsou os demônios, caminhou lado a lado, instruiu, ensinou o homem a caminhar na presença de Deus, se aproximar de Deus, ressuscitou os mortos, curou os aleijados, ensinou sobre o amor, apresentou ao homem Deus. Mas o mesmo homem que ele veio para salvar, foi o mesmo homem que na hora mais complicada disse assim: crucifique esse Jesus e solte o bandido, o ladrão Barrabás. Trocou Jesus por Barrabás. O mesmo homem, Jesus, já poderia ali ficar decepcionado. Ele fez tudo, mas veio o homem a quem ele amou e simplesmente o rejeitou. E ele sofreu duramente humilhações inimagináveis até chegar à dura hora do Calvário. Lá na cruz, Jesus poderia estar cheio de sentimentos humanos, pois ele era homem, de decepção. Mas pelo contrário, Jesus Cristo, ao ser envolvido em todo esse cenário, ele olhou para o homem que havia realmente feito tudo errado, e ao invés de ficar totalmente decepcionado, de sentimentos ruins no seu coração, ele se encheu de sentimento bom, de perdão, de compaixão, e perdoou o homem. Na verdade, o sentimento que Jesus Cristo teve foi de compaixão, que gerou o perdão. Ele olhou para o homem que havia o recusado, que havia decepcionado, e ele diz assim, na hora mais dura, na hora mais difícil da sua jornada aqui na terra, ele olha para Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus simplesmente perdoou. Foi assim que ele não se envolveu e nem cultivou o sentimento de decepção, porque se nós ficarmos decepcionados, isso vai acontecer, até aí tudo bem. O problema não é a decepção, é cultivar e alimentar o sentimento de decepção.
é mostrar para as pessoas o quanto estamos decepcionados com elas, como se a gente nunca tivesse decepcionado ninguém. Nós vamos decepcionar as pessoas. Meu irmão, você já decepcionou outras pessoas, assim como as pessoas decepcionou você, ou as pessoas decepcionaram você em algum momento da caminhada. Até aí faz parte, porque o nosso coração é enganoso, mas o que nós não podemos deixar é que a decepção encha o nosso coração, sentimento que tem que ser trabalhado. Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, problemas você vai enfrentar em todos os lugares, mas nós precisamos acreditar com todo o nosso coração que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sentimento ruim, primeiro, decepção. O segundo sentimento ruim que nós vamos falar aqui rapidamente é a solidão. Os discípulos estavam no barco, porém diante da fúria da natureza, decepcionado por estar em um lugar que Jesus havia os enviado, e a morte batendo a porta, eles se sentem desamparados. E quando a pessoa se sente desamparada, ela tem um sentimento de solidão. Se ela está desamparada, não tem ninguém para amparar, logo eu estou sozinho. O sentimento de solidão é um sentimento muito ruim, e os discípulos enfrentavam agora esse profundo sentimento na sua alma, no meio da tempestade, decepcionado, eles se sentem sozinhos. Cadê Jesus Cristo? Cadê o Senhor? E nós sentimos solidão, principalmente quando nós, por alguma razão, percebemos que Jesus Cristo não está no nosso barco. Principalmente, às vezes até por erro nosso, nós ficamos desamparados. A gente quer orar, parece que a oração não vai, parece que o Senhor se afastou da gente, e a gente tem esse sentimento de solidão. Quando a pessoa acredita que Deus se afastou dela, vem a solidão. Quando a pessoa acredita que o Espírito Santo está acusando ela, vem um sentimento de solidão, porque algumas pessoas acreditam no Espírito Santo acusador. E eu sempre digo, o Espírito Santo nunca acusa ninguém, ele é consolador. Nós somos acusados pelo nosso próprio Espírito, através do conhecimento e diante da aproximação de Deus. Quando eu pego a minha vida pecaminosa e aproximo da santidade de Deus, haverá alguns pensamentos, e o meu próprio espírito vai acusar algumas coisas que não estão legais em mim, porque a minha alma, ela anseia por Deus. Então eu sinto que alguma coisa está errada, alguma coisa eu não estou fazendo bem. Não é o Espírito Santo me acusando, é o meu próprio espírito me acusando. Pelo contrário, o Espírito Santo está me convidando para aproximar cada vez mais de Deus, para, através do conhecimento que eu tenho, buscar então acertar a minha vida com Deus. E quando a gente pensa que Deus se afastou de nós, que nós estamos à própria sorte, que as pessoas deixaram a gente de lado, a gente então enfrenta essa dor terrível da solidão. Acredito que esse foi o sentimento que encheu o coração de Elias, quando ele partiu para o deserto, caminho de um dia, andou o dia inteiro sozinho, e lá debaixo de um zimbro, ele pediu a morte. Eu acredito que foi esse sentimento de solidão que invadiu a alma de Elias, quando ele se refugiou dentro de uma caverna. É esse sentimento que enche a tua alma quando você está em casa e não quer ver ninguém.
não quer conversar com ninguém, e você se isola. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Eu posso me decepcionar, posso, é normal. E eu posso sentir solidão, também posso. Vai ter momentos que eu não vou querer falar com ninguém, está errado? Não, faz parte da nossa vida. Tem dia que a gente não está bem. Ou será que aqui tem algum robô que não tem emoção? Todo dia está 100%. Tem dia que eu atendo algumas pessoas, porque é o meu trabalho atender as pessoas. Porque se pudesse, hoje eu não vou atender ninguém. Hoje eu não queria conversar com ninguém. Tem dia que você está assim, faz parte de nós. Isso tudo é normal. O problema é quando esses sentimentos estão em nossa alma e nós cultivamos ele, e ele vai crescendo, 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 e nós vamos adoecendo, porque sentimento ruim adoece a alma. Mas como que eu faço para cuidar desse sentimento de solidão? Mais uma vez, olhar para o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Na cruz, ele poderia ter sentido esse pior sentimento, porque houve ali um afastamento, um distanciamento, uma separação dele com o Pai. Jesus andava com o Pai, Jesus falava do Pai, Jesus vivia o Pai, Jesus dizia para os discípulos: quem me vê, vê ao Pai. Então o Pai era algo assim em Jesus, algo, parte da essência, intrínseco na pessoa de Jesus, o Pai. Mas quando ele vai para a cruz, ele experimenta algo do qual ele não era culpado, mas ele toma sobre ele algo, ou melhor, a única coisa que pode afastar o homem de Deus, trazer distanciamento e afastamento. Qual é esta coisa? Pecado. Jesus Cristo recebe sobre ele o pecado da humanidade, inclusive o seu, meu irmão, inclusive o seu, minha irmã. Ele leva sobre ele, ele traz sobre ele para a cruz. E ali na cruz do Calvário, ele paga um preço muito alto, e a solidão vem estar com ele, porque ele não sabia, não havia convivido com esse momento de distanciamento e separação. Por isso que na cruz ele dá um grito perto do desespero: Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Houve um rompimento momentâneo por causa do pecado da humanidade que estava sobre ele. Jesus, no entanto, o que ele fez? Ele foi fiel, permaneceu fiel, venceu este sentimento e foi fiel até a morte, e a morte da cruz. Aí quando a gente olha para Jesus, a gente encontra forças para enfrentar. Quando a gente olha para a palavra de Deus, as Escrituras diz que o Senhor Jesus é o nosso Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. É o mesmo Deus que disse assim: eu vou para o Pai, João 14, mas eu rogarei ao Senhor, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará convosco 3 meses, é isso? Ele estará convosco em toda a adolescência, é isso? Ele estará convosco em bom período da vida adulta, é isso? Não, estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, eu preciso me apegar a Jesus Cristo. É por isso que eu preciso conhecer a palavra, ler a Bíblia. Ela que vai me ajudar a enfrentar e passar por estes sentimentos. Tudo que eu preciso, o jeito que eu funciono. Pastor, olha, isso eu ouço muito. Eu sou uma pessoa muito complicada. Tem hora que eu nem entendo as minhas ideias. E daí? Deus te entende muito bem. E tudo que você precisa está aqui na palavra de Deus. Às vezes você precisa de alguém para te orientar, pegar na sua mão e caminhar com você pela palavra de Deus para te ajudar.
Às vezes, ao longo do tempo, você vai acumulando uma carga tão grande que às vezes é preciso uma ajuda profissional para trabalhar e tratar essas emoções. Mas ela tem que ser cuidada, porque as tuas emoções, elas formam a sua personalidade, elas formam você. É através das emoções, da tua alma, do teu sentimento, que você entra em contato com as pessoas, que você entra em contato com os outros. E você não é um ser isolado. Você não tem como ir lá para o Tibete, subir no monte e viver isolado. Você tem relacionamento. O relacionamento interpessoal, o relacionamento seu com outra pessoa, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, ele vai trabalhar estas emoções, ele vai aflorar estas emoções, e você precisa cuidar de cada emoção. As emoções boas, deixem elas fluírem, e as emoções ruins, cuide para que ela não tome conta e contamine a tua alma, porque a emoção, ela é igual, diz o salmista, um abismo chama outro abismo, e uma emoção ruim vai chamar a outra emoção ruim. Bom, o terceiro sentimento, os discípulos foram para o mar, sentiram-se decepcionados, se sentiram sozinhos, e aí eles vivem um dos piores sentimentos do homem em relação a Deus, que se chama incredulidade. Porque enquanto você crê, tudo pode mudar, mas quando você para de crer, você está morto. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. As pessoas às vezes falam: pastor, tem que batizar. Eu vi um pastor pregando, está escrito aqui, ó, tem que se batizar, senão você está condenado. Não está escrito, se você não batizar, você é condenado. Embora o batismo faz parte da aceitação de Jesus. Quem aceita Jesus, aceita a palavra, vai se batizar. Não quer se batizar, porque ainda não aceitou Jesus. Ah, pastor, está errado. Eu aceitei Jesus sim, só não quero me batizar. Se você não quer compromisso com a igreja, você não quer compromisso com Deus da igreja. Então automaticamente você não entendeu nada ainda. Agora, você pode aceitar Jesus e está esperando o batismo, e Jesus volta, ou você morre antes do batismo. Ah, você não foi batizado, vai para o inferno. Não, quem crer e for batizado será salvo. Tem que crer, tem que ser batizado. Mas se não der tempo de ser batizado, você também será salvo. O problema não é o batismo, é a incredulidade. Agora, se não crer, está condenado. Pode ser até batizado, mas se não crer, está condenado. E os discípulos, eita, eu fechei a Bíblia. O discípulo estava nessa situação. Deixa eu abrir aqui de novo. Mateus 14. Os discípulos estavam decepcionados, se sentiam sozinhos, um abismo puxando outro abismo, o vento forte, batendo contrário. Não importa, quando o vento bate ao contrário, por mais que você se esforce, você precisa chegar lá. Você está remando, o vento está batendo, você vai até perder as forças. Tem gente que desiste. Então, reme sempre. Vai ter dias que você vai remar em ventos contrários, mas continue firme, o vento vai virar. Deus vai virar essa situação. Você só precisa continuar firme e em fidelidade. Decepção, solidão, a incredulidade veio, encontrou força nos outros sentimentos e se estabeleceu. Aí a situação ficou bem complicada. Se eu não vejo uma solução, o meu coração se desespera. Eu olho para frente e não enxergo uma saída para esse problema. Eu fico desesperado. E o desespero muitas vezes nos leva à incredulidade. Quantas pessoas não oram mais por alguma coisa porque ela já não acredita que vai mudar, porque ela já orou muito tempo e as coisas não mudaram? Meu irmão, nós servimos um Deus de milagres. Continua orando, porque Deus tem poder para fazer o milagre, para mudar a sua história em frações de segundo. Você não sabe o que você vai viver daqui uns dias. Continue orando, continue confiando, continue crendo. Deus vai abrir as portas para você. Não se desespere e não desista. O Williams achou que nunca ia casar, está aí.
casamento marcado. Não desista, olha para ele e fala assim: eu também não vou desistir. Jesus se aproxima do barco dos discípulos, já de noite, estava escuro, tempestade. Jesus vai andando sobre as águas. O teu Deus anda sobre as águas para te socorrer. Ele faz o sobrenatural para te abençoar. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Não sei se você crê, se crê também dê um glória a Deus bem forte. Jesus é apaixonado por você. É por isso que Ele cuida de você. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Ele entende quando você está chateado, quando você está decepcionado. Ele entende quando você se sente só. Ele sabe que você tem medos. Ele conhece isso. Cada fio de cabelo na sua cabeça está contado. Deus tem cuidado de você. Então fique tranquilo. Fique tranquilo. E confie sempre em Deus, independente da situação que você está vivendo. Aí quando Jesus vem andando sobre o mar, versículo 27, versículo 25: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Está vendo, irmãos, o que o sentimento faz? O sentimento era tão ruim no coração deles, que Jesus se aproxima e eles gritaram de medo. Jesus chegando e eles gritando de medo, achando que é fantasma. O que tem de crente gritando de medo, achando que é fantasma, e é Deus querendo abençoar ele, é sentimento. Deus levanta alguém para te abençoar, você recusa, você não aceita, porque o sentimento está no seu coração. Aí o Senhor levanta outra pessoa, porque quando Deus quer abençoar você, Ele usa alguém. Mas os sentimentos errados faz com que você crie um bloqueio e não aceite ajuda, e Deus envia uma pessoa para te ajudar, e você está fugindo com medo, achando que é um fantasma. A incredulidade no coração dos discípulos, ela vem e toma lugar. Versículo 27, Jesus porém lhes falou dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo, não temais. Eles estavam com medo, achavam que era um fantasma. Aí o Senhor falou: não tenha medo, se anime, sou eu, não tenha medo. Tem gente achando que é fantasma. A ajuda de Deus. Aí o Senhor vem e fala no seu coração, como está falando hoje. Aí o que você faz? Se o sentimento foi alimentado, sentimentos ruins, mesmo Deus falando, você não consegue acreditar. Quando o Senhor falou: sou eu, tenha um bom ânimo, não tenha medo, versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: se é tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Vamos ver se é o Senhor mesmo. Se é o Senhor mesmo, faz com que eu ande também sobre as águas, porque eu sei que o Senhor tem poder para isso. Se o Senhor está andando sobre as águas, eu também posso, então faz. Ele prova o Senhor Jesus. E naquele momento, Jesus olha para aquele coraçãozinho machucado, ferido de Pedro. Ele não precisava fazer isso, mas ele diz assim para Pedro: vem, então vem. Aí a Bíblia diz no versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele tinha medo, não estava acreditando. Se é o Senhor mesmo, faz eu andar sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Não tenha medo, ande sobre as águas, vai ao encontro de Jesus. Versículo de número 30. Mas sentindo o vento forte, Pedro começou a andar, foi ao encontro de Jesus. De repente ele percebe: espera aí, eita, eu estou andando nas águas, e o vento forte. Ele fala assim: espera, o que está acontecendo? Quando ele olha para o vento forte, quando ele olha para os lados, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele percebe o vento, ele tem medo, e quando ele tem medo, ele começa afundar. Talvez você está afundando porque você está com medo.
Mas por que você está com medo? Porque você não está olhando para Jesus, está olhando para o lado. Meu irmão, quando eu olho para o lado, é cada rajada de vento. Quando eu olho para o lado, dá até medo. Muitas vezes na vida eu preciso firmar bem assim, falar, calma, calma, para frente. Autor e consumador da minha fé é Jesus, não é o irmão João, não é o irmão Pedro, não é a irmã Maria, é Jesus. Eu preciso olhar para ele. O Pedro, a Maria pode me decepcionar, eu posso decepcionar o Pedro e a Maria, mas quando eu olho para Jesus, ele jamais vai me decepcionar. Então eu olho para Jesus e vou caminhando, mas quando ele olha e tem medo, começou a ir para o fundo. Mas agora, por ir de encontro com Jesus e por ter uma experiência com Jesus, Pedro tem amortecido no seu coração o sentimento de incredulidade. Agora ele sabia que era Jesus, e ele sabia que ele estava afundando por causa do seu próprio medo. A gente precisa entender, meu irmão, quando é que nós estamos afundando por nossa própria causa. Tem gente que está afundando e põe a culpa nos outros. Está afundando e é o meu patrão, está afundando é a minha esposa, está afundando é os meus filhos, está afundando é o governo, está afundando é tanta gente, e continua afundando. Mas Pedro já reconhece, ele já percebe que ele está afundando por ele mesmo, por causa do seu medo. Aí ele crê já em Jesus a ponto de gritar: Senhor, salva-me. Olha o que diz o versículo. Mas sentindo o vento forte, versículo 30, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O mesmo Pedro que estava decepcionado, o mesmo Pedro que se sentiu sozinho perto da morte na tempestade, o mesmo Pedro que tem incredulidade, prova Jesus: se é o Senhor mesmo, faz eu ir até aí. O mesmo Pedro que acabara de viver um milagre, andar sobre as águas, mas por causa do medo começa a afundar. É o mesmo Pedro que percebe que agora só Jesus na causa, só Jesus por ele. Então ele grita: Jesus, salva-me. E Jesus olhou para ele e falou: ah, tá bom, agora você vem com graça. Está decepcionadinho, se sentiu sozinho, não acreditou que era eu fiz você andar pelas águas, vivenciar milagres, e você agora vem, ai, salva, porque está afundando. Foi isso que Jesus pensou, sentiu, ouviu? Não, Jesus sabia o quanto Pedro era falho, uma cana agitada pelo vento. Assim como o Senhor sabe o quanto eu e você somos falhos, graças à misericórdia de Deus é que nós estamos aqui. Porque muitas vezes nós olhamos para o vento e começamos a afundar, mas todas as vezes, quando a gente estava quase morrendo, e a gente diz: Senhor, salva-me, aconteceu a mesma coisa, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro, e ele parou de afundar. Se você está afundando, clame ao Senhor: salva-me. Qual é a área da vida que você está afundando? Grita a Ele: salva-me. Ele vai estender as mãos, mesmo em meio à tempestade. Ele vai exortar, Ele vai falar. Ele disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sou eu. Por que você está duvidando? Meu irmão, por que você duvida que isso vai passar, que esse problema vai ser resolvido, que o Senhor vai operar um milagre, que o Senhor vai te dar graça, vai te dar sabedoria? As experiências que você teve de andar sobre as águas lá atrás, elas têm que fazer parte do seu crescimento. Pastor, eu nunca andei sobre as águas. Eu estou fazendo uma ilustração. Você andou sim sobre as águas. Andar sobre as águas é um milagre, e todas as vezes que você viveu o milagre, eu posso de forma análoga colocar o andar sobre as águas. O Deus que operou na sua vida lá atrás várias vezes, fez você andar sobre as águas várias vezes, é o mesmo Deus que está aqui hoje e agora, e pode fazer você novamente andar sobre as águas, vencer esse problema. Ele é contigo. Aí quando subiram, para encerrar, e quando subiram para o barco,
acalmou o vento. Quando Jesus chegou no barco, acalmou o vento, acalmou a tempestade. Quando eu era menino, Borja, tinha meus 18 anos, 17 anos, isso em 1900 e alguma coisa, a gente tinha um corinho na igreja que cantava assim, ó: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e cessa o temporal. Quando Jesus está no barco, cessa o temporal. Jesus está no seu barco, e mesmo Jesus estando, pode vir vendavais, mas eles vão passar, o temporal vai passar. Então, deixe Jesus no seu barco, na sua vida, acredite e confie, olhe para a palavra de Deus, vença os sentimentos ruins e viva os bons sentimentos que o Senhor Deus te dá. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, está na tempestade, apresenta a Deus através da oração e súplica o seu pedido, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os teus sentimentos, o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Coloca os seus sentimentos diante de Deus. Como é que você está nesses dias? Talvez no seu trabalho as coisas não estão bem, aí você fica angustiado, aí você chega em casa triste, às vezes você chega bravo, nervoso, irado, um sentimento ruim traz outro, às vezes revolta. Tem gente que vive revoltado, é tão revoltado que ele chega em casa reclamando com todo mundo, e se ele morar sozinho ele foge e deixa bilhete ainda, é dele, tá? Isso não vai levar você a lugar algum, e vai deixar você cada vez mais doente. Quando você fica bravo, nervoso, os hormônios que são liberados no seu organismo através do estresse, vai trazendo várias enfermidades. Então, meu irmão, acalme o seu coração e viva na presença de Deus. Tome posse de um presente maravilhoso que o Senhor te deu. É tão maravilhoso que você já tem, e vários irmãos aqui hoje ofereceram a você, desejou a você esse presente, que é a paz. Alguém falou para você hoje: paz seja contigo? Paz, irmão. Alguém falou para você? Levanta a mão se alguém falou. Você tem, e ainda tem gente oferecendo a você a paz que ele vive. Essa paz está em Jesus. Então, acalma o seu coraçãozinho dentro desse velho peito. Fica tranquilo e confie no Senhor, e volte a andar sobre as águas.